Dica de estudo do texto. Uma vez que a Bíblia é a palavra de Deus, ela deve ser interpretada com muito cuidado. Vejamos qual é a dica de hoje. Estrutura de uma passagem, parte 1. Hoje nós vamos ver do que se trata esse princípio de estrutura literária, como ele é importante, como aplicar esse princípio ao texto bíblico e, por fim, aplicaremos ao nosso texto da semana de 1 Pedro, capítulo 2, versos 6 a 10. Então vamos lá. Do que se trata esse princípio, então? Esse princípio envolve duas coisas. Em primeiro lugar, as partes da passagem, ou seja, as unidades de pensamento que contêm as ideias principais. E em segundo lugar, esse princípio envolve as ligações entre os pensamentos que unem as seções e as ideias principais. Uma forma de visualizarmos esse princípio é através dessa imagem, a imagem de uma ponte. Perceba as partes que compõem a ponte. Primeiro ela começa de um ponto, o início, e ela liga esse ponto inicial ao ponto final, aonde ela vai. Depois tem as colunas e as correntes que conectam essas colunas. Muito bem. Num texto literário também existem essas partes. O início e o fim do texto. As colunas são as ideias principais da passagem. As correntes são as conexões, os conectivos da passagem. E, por fim, a estrada da ponte é a direção e a mensagem central ou grande ideia da passagem. Por que a estrutura literária é tão importante? Em primeiro lugar, ver a estrutura nos ajuda a identificar as ideias principais de uma passagem e a enxergar como o autor projetou o desenvolvimento de pensamento entre elas. Ver a estrutura nos ajuda então a ver a direção que os pensamentos do autor levam. Em segundo lugar, a estrutura é importante para a interpretação do texto, porque precisamos ter a certeza de que a maneira como nós organizamos as ideias na nossa interpretação reflete a maneira como o autor organizou as suas ideias na passagem. Uma consciência e um entendimento da estrutura na Bíblia trazem um poder esclarecedor à nossa interpretação. Então perceba que identificar a estrutura do texto é extremamente importante porque isso nos ajuda a entender a estrutura de pensamento do autor. Muito bem, tendo dito isso então, como identificar a estrutura literária da passagem? Vamos lá, algumas dicas muito importantes. Em primeiro lugar, procure por padrões e mudanças de pensamento. Hoje nós vamos nos deter nessa dica aqui. Que padrões seriam esses? Vamos lá, vamos ver. Primeiro, o início e o fim do texto. Se você está acompanhando o nosso estudo desde 1 Pedro, capítulo 1, você já percebeu que é muito importante nós notarmos como o texto começa e como o texto termina. Além disso, veja os contrastes e as comparações. Veja também as progressões, as transições chaves ou afirmações sumárias, as repetições e as ordens que são feitas na passagem. Essas são dicas muito simples, mas de muita importância para notarmos no texto e a partir daí então percebermos a estrutura literária que o autor propõe no seu texto. Ok, vamos então aplicar esse princípio e a primeira dica em 1 Pedro capítulo 2, versos 6 a 10. Perceba que esse texto, como nós já mencionamos, ele faz parte de uma seção maior. Eu destaquei aqui o capítulo 2, verso 1 ao 10. Não dá tempo da gente trabalhar o texto maior, que seria desde o verso 1 até o capítulo 2, verso 10. Eu peguei só essa parte aqui para ilustrar aí o nosso princípio. Então, lembre-se
da primeira dica: procure por padrões e mudanças de pensamento. Então nós vamos ver aqui que padrões seriam esses. Em primeiro lugar, como a passagem começa e termina. Nós já percebemos que essa passagem do capítulo 2, verso 1, começa com a conjunção conclusiva. Portanto, isso é extremamente importante. Isso deve te remeter ao contexto imediatamente anterior e resgatar esse contexto. Logo em seguida, Pedro ele dá uma ordem mediante o contexto anterior. Ele então dá uma ordem: abandonem toda maldade, engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. Então esse texto ele começa com um imperativo. Agora perceba como ele termina mencionando a identidade, então, dos crentes no Senhor Jesus Cristo. Eles são povo de Deus. Você não acha isso interessante? Ele começa, então, com uma ordem, não é? E termina com a identidade. Isso não significa que, obedecendo essa ordem, nós seremos povo de Deus. Não significa isso. Se você perceber o texto, você vai entender que é por causa, então, de sermos povo de Deus, é que Pedro ordena que deixemos toda a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja e etc. Então perceba como ele começa, o texto começa, e como ele termina. Perceba também os contrastes. Olha só, já no verso 1 tem um contraste das ordens, né? Por um lado, ele ordena aos crentes que abandonem e, por outro lado, ele ordena: desejem o genuíno leite espiritual. Como já vimos, é a palavra de Deus. Um outro contraste é o verso 7, entre os que creem e os que não creem, os descrentes. Um outro contraste seria a pedra. Essa pedra, como nós já vimos, é Cristo. Essa pedra, ela é preciosa para os que creem e ela é pedra de tropeço e rocha de ofensa para aqueles que não creem. Então veja aí os contrastes. Veja também as progressões. Perceba novamente como ele começa, não é? Ele começa então com aquela ordem e dizendo para que os crentes no Senhor Jesus Cristo, assim como uma criança recém-nascida deseja o leite espiritual, os crentes desejem a palavra de Deus para o crescimento deles. Então, é assim que começa. Depois, no verso 5, esses crentes são identificados como a casa espiritual. E, por fim, esses crentes é dito que eles são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Perceba aqui a progressão da ideia de Pedro em relação à identidade dos crentes, não é? É muito legal observar isso. Veja também as transições chaves. Veja que no verso 6, ele traz aqui uma conjunção explicativa, pois, né? Então, ele está trazendo o conceito dos crentes de serem casa espiritual, agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. E aí, como nós já estudamos o texto, nós vimos que Pedro ele fundamenta a sua afirmação nas Escrituras. Então, essa conjunção explicativa, pois, é muito importante. Ela faz uma ligação, ela faz uma conexão, não é? Entre a seção do verso 1 ao verso 5 e a seção do verso 6 ao verso 10. Então, nós estamos aqui diante de uma transição. Veja também as repetições, não é? Que são muito importantes. Olha uma repetição importante aqui: pedra, não é? Jesus Cristo é a pedra que vive. Nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, nós também somos pedras que vivem. Jesus é a pedra preciosa e pedra de tropeço para aqueles que o rejeitam, né? Então essa repetição aqui de pedra é muito importante. Uma outra repetição é em relação ao próprio Senhor Jesus Cristo. No verso 5
ou melhor, no verso 3 ele é chamado de Senhor, no verso 4 nós devemos nos chegar a ele é a pedra, né? Então, mais abaixo é mencionado Jesus Cristo, mais abaixo, no final do verso 5, Pedro diz que os sacrifícios espirituais são aceitos, agradáveis a Deus, tão somente por meio de Jesus Cristo e etc. Então perceba como essas repetições são importantes. E por fim, as ordens. Como nós já vimos lá no verso 1, nós temos duas ordens. Por um lado, abandone toda maldade, engano, hipocrisia, etc. E por outro lado, deseje o genuíno leite espiritual, ou seja, a palavra do Senhor. Muito bem, espero que tenha sido proveitoso para você e na próxima semana nós vamos continuar nas dicas aqui da estrutura literária. Até lá!